Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre a vida intelectual, lembrando que no vídeo anterior nós vimos um pouco o conceito do que é uma vida intelectual, nós vimos algumas virtudes que se espera daqueles que decidem ter uma vida de estudos, e nós também vimos alguns elementos, algumas recomendações que são importantes é, para organizar a vida. Então, se você ainda não viu o vídeo, retome, veja a parte 1, para você estar a par dessas considerações. Então, lembrando também que o conteúdo desses vídeos é com base no livro do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual, ok? Então, eu trago alguns excertos, mas é importante que vocês leiam na íntegra o livro, porque né, é uma seleção minha e vocês vão ter muito mais conteúdo a partir do livro, tudo bem? Bom, então, entendido essa questão da vida intelectual, nós temos que também pensar como deve se dar esse trabalho. E o primeiro elemento é entender que a vida de estudos é um trabalho permanente. Por que que ele é? Porque, assim, o que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em toda parte e que ele, né, geralmente, deixa passar sua correnteza contínua sem aproveitá-la para ativar a alma. Então, em todo tempo, o intelectual tem que aproveitar suas próprias experiências para poder aprender. E como que é isso, né? Com o espírito em estado de alerta por meio do desejo, tudo os marca, tudo os detém. Então, um elemento importante do intelectual é que ele tem que ter esse interesse, essa curiosidade, esse desejo, né, em aprender. Com isso, ele sempre vai estar atento e, dependendo do que aparece aí na sua vida, vai marcar ele vai aprender a partir disso. Justamente porque as ideias estão nos fatos, elas estão também nas conversas, nos acasos, nos espetáculos, nas visitas e perambulações, nas leituras mais corriqueiras, tudo contém tesouros, porque tudo está em tudo, e algumas leis da vida ou da natureza governam todo o restante. Então, realmente, mesmo, vamos pensar em amizades ou contatos de pessoas que têm uma vida intelectual mais pobre, mesmo dessas pessoas a gente consegue aprender, certo? E é um momento até de a gente ter uma postura de humildade para aprender com tudo aí na vida. E para que a gente desenvolva isso, é importante a disciplina, de maneira que a disciplina se torne hábito. Então, ó, adquiram então o hábito de estar presentes nesse jogo do universo material e moral. Aprendam a olhar e confrontem o que se apresenta aos senhores com suas ideias costumeiras ou secretas. Então, dada a realidade, dadas nossas experiências, os conhecimentos que nós temos, nós precisamos confrontar mesmo essa realidade, o que nós sabemos, para que a gente desenvolva outros aprendizados, certo? Aprendam a escutar e escutem primeiramente quem quer que seja. Então, mesmo o mais ignorante, no sentido de conhecimento, tem muito a nos ensinar. Então, aproveitem todas as situações da vida para que a nossa inteligência possa ser desenvolvida. Então, ó, reforçando, observando e escutando, aprenderão a refletir, farão o seu e adequarão às suas necessidades o que terão adquirido. As grandes descobertas se resumem a reflexões sobre fatos comuns a todos. Então, mesmo as pessoas consideradas geniais, eles se depararam com uma situação e, a partir da situação, dedicaram um tempo refletindo e daí surgiram grandes ideias, grandes descobertas. Então, todo intelectual tem que ter essa postura. E não sei se já aconteceu com vocês de, em algum momento, assim, vocês estarem estudando algo ou ficar inquieto em alguma situação e passar muito tempo refletindo sobre isso e, de repente, vem uma luz, assim, uma resposta para como lidar com isso ou uma ideia inovadora. E isso acontece muito. Que é esse segundo ponto, ó. Passa miríades de vezes sem nada a ver, e um dia o homem de gênio observa as amarras que ligam ao que ignoramos, o que está sob os nossos olhos a cada instante. Então, de repente, surge uma luz.
O que é a ciência, se não a cura lenta e progressiva para nossa cegueira? Então, a ciência é justamente isso, o conhecimento vai ser uma luz que vai surgir diante de algo que nós não estamos enxergando. Podemos passar muito tempo refletindo, pensando, mas de repente essa luz vai surgir e é claro que tem que estar bem assim fixo, que é lento e é progressivo. Então, é importante a perseverança nesse processo. Encontra-se o que se procura, só é dado a quem já possui. E aí, novamente, está relacionado com esse primeiro fato, que precisamos de uma quantidade muito grande de experiências, até porque essas experiências vão ajudar nessa composição ou numa iluminação de determinado conhecimento ou situação que a gente quer alguma resposta. De qualquer forma, o espírito deve estar numa disposição permanente para refletir, como numa disposição permanente para ver, para ouvir, para tirar na presa em pleno voo como um bom caçador. Então, são disposições que nós temos que desenvolver aí na nossa vida intelectual. Refletir, ver, ouvir. Com a prática, notarão que isso não cansa nem um pouco, que isso, pelo contrário, poupa muito cansaço, pois os achados feitos assim, ao acaso de onde se pousar o olhar, sem ter os buscado simplesmente por estar resolvido e treinado para não ser cego, essas invenções, pois, não raro, as mais felizes porque são espontâneas. Encoraja sobremaneira o pesquisador. Elas o mantêm no estado de prontidão e de otimismo. E ele espera com alegria pela hora do recolhimento em que poderá registrar e desenvolver sua descoberta. Então, assim, num primeiro momento, pode ser trabalhoso, pode ser cansativo treinar essas disposições, mas conforme isso vai se desenvolvendo, mais vontade nós vamos ter de ter essas disposições de refletir o tempo todo, pensar, ouvir. Por quê? Porque quando a gente chega, desenvolve uma ideia, tem uma resposta por nós próprios, isso vai gerar uma alegria, um prazer, e esse prazer que vai nos motivar cada vez mais e vai ter esse desejo de recolher o que nos vier, certo? Então, tente, se esforce, persevere, que isso vai chegar um momento que você vai ter alegria em desenvolver tudo isso. E aí é interessante, então, a gente pensar na vida intelectual, se é um trabalho permanente, ao longo do dia, como isso ocorre? Quando a gente pensa no início do dia, o início do dia tem um valor muito grande. Ó. A manhã é sagrada. Pela manhã, a alma refrescada olha para a vida como se estivesse numa curva de onde ela lhe aparece por inteiro. O destino aí está. Nossa tarefa é retomada, é o momento certo para avaliá-la uma vez mais e confirmar por um ato expresso nossa tripla vocação de homens, de cristãos e de intelectuais. Então, amanhã ela vai considerar como sagrada, porque depois de uma noite de descanso, de renovação das forças, parece que, mesmo quando a gente tem problemas, parece que a gente tem mais força para poder caminhar. Então, é o momento da gente rever aquilo que nós planejamos para o dia, os nossos afazeres, e prosseguir mesmo para desenvolver tudo isso que a gente quer realizar, certo? E até para nós que somos cristãos, amanhã ela é importante, inclusive, e é recomendado que seja um momento, antes de tudo, de ter aquela oração matinal, de ter aquele devocional, porque estando na dependência do Espírito Santo, estando na dependência de Deus, nós temos muito mais chances de ter um dia melhor, das coisas serem bem desenvolvidas. Então, valorizem esse momento para ter esses momentos aí com Deus, para que o seu dia venha ocorrer de maneira mais eficaz, certo? E lembrando que também esse momento de lembrar essas vocações, né? Tanto como homem, como ser, como cristão, como intelectual, é um momento interessante para a gente refletir um pouco sobre isso. No fim do dia, é interessante que nós vamos encontrar dois tipos de grupos de pessoas. Um é aquele que vai achar que depois de um dia maçante, cansativo, de trabalho,
O melhor é ir para as festas, é encontrar com os amigos, sair por aí fazendo coisas, em vez de ir para casa, se recolher, ter um tempo com a família, de ter um tempo mesmo de descanso, de recolhimento. Então, temos esses dois tipos de grupos aí. Mas para a vida intelectual, ó, o que quer que pense, a ilusão cheia de paixão e de interesse daqueles que no homem se propõem a cultivar o lado boêmio, né, de festas, a vida de dissipação não é um repouso, é um esgotamento. Então, esse tipo de vida, em vez de contribuir para o seu descanso, para a vida intelectual, na verdade vai levar a um esgotamento, a um cansaço maior. O repouso não pode consistir na dispersão das forças. O repouso é uma retrogradação para longe do esforço, em sentido às suas fontes. É, pois, uma restauração, não um gasto deslocado, certo? Então, na verdade, o fim do dia tem que ser um momento de descanso, até porque a noite, aí, o fim do dia, pode ser considerado como um órgão de ligação com o dia seguinte. Dependendo da forma como nós organizamos e fazemos o que nós fazemos no final da noite, antes assim, de dormir, isso vai refletir no dia seguinte. A forma como nós comemos, isso vai refletir no dia seguinte. Então, é importante que a gente reveja todas as nossas áreas da vida para ver se nós não estamos apenas nos esgotando ainda mais. E isso vai prejudicar a nossa vida intelectual. Também o trabalho da noite, fim do dia, e ali mesmo antes do sono, recomenda-se com insistência que não se exclua do trabalho permanente as horas de letargias e de trevas. Obrigue-se à noite a trabalhar, de ter esse esforço mesmo de passar do dia, de refletir, de pensar melhor sobre tudo, de rever os seus planejamentos para o dia seguinte, porque isso também vai ser importante. E uma recomendação tenha sempre à mão um bloco de anotações ou uma caixa de fichas. Isso é importante, principalmente quando a gente deita e nós temos várias preocupações, e essas preocupações faz com que nós fiquemos ansiosos e a gente tenha dificuldade até para dormir. E isso vai ser prejudicial para o dia seguinte. Então, para a gente aliviar os nossos pensamentos, favorecer o sono, né? E até para evitar de ficar bem desperto, vamos fazer anotações. Faça anotação, coloca no papel, para você não ter que ficar ali remoendo o tempo todo. Preciso lembrar disso, e disso. Certo? Então, as anotações vão ajudar nesse processo. E em outras ocasiões, é pela manhã, logo ao despertar, que vem as luzes. Pode acontecer de vir alguma luz, alguma ideia antes de dormir, ali perto do sono, nesse momento ali que nós estávamos pensando, quanto no início do dia, né, que após uma noite de restauração, os pensamentos vêm. Então, nesse momento, aproveita para também ter um bloco de anotações. Se as ideias vieram, anotem tudo, reflitam sobre essas ideias, porque isso vai ajudar aí no seu conhecimento. O sono que trabalha sozinho, trabalha a partir de um material prévio. Ele nada cria. Habilidoso em combinar e em simplificar, em chegar a um resultado, ele não tem poderes para operar senão sobre os dados da experiência e a labuta do dia. Então, observe, o sono é importante, o sono vai operar em nós de alguma maneira durante o período aí de dormir, e o sono ajuda tem essa habilidade de combinar e simplificar as coisas, só que para que isso ocorra, é necessário um material prévio. Então, todas as nossas experiências ao longo do dia, aqueles conhecimentos que a gente tem, as nossas reflexões, isso tudo vai culminar em algo. Então, observem, está tudo ligado. A importância de ter um trabalho permanente e estruturar bem o dia, isso tudo vai contribuir para a vida de estudos. Só que uma ênfase aí, uma ressalva, não se está preconizando uma estafa por excesso de trabalho, uma confusão entre o dia e a noite. Não, é preciso dormir. Um sono reparador é indispensável. Mas,
se está dizendo aos senhores que a noite, enquanto noite, pode trabalhar por si mesma, que ela é boa conselheira, que o sono, enquanto sono, é um artesão prestativo, que o repouso, enquanto repouso, é também uma força. É efetivamente segundo a natureza desses e não violando a constituição que lhes é própria, que se tem a intenção de fazer uso de tais auxílios. O repouso não é uma morte, é uma vida, e toda vida tem o seu fruto. Então, para que a gente colha esses frutos, nós temos que aproveitar desses auxílios, dessas ferramentas, né? O sono, o repouso, tudo vai trazer vida, tudo vai promover, tudo vai ajudar na vida intelectual, na vida de estudos. Então, não deixem de valorizar esses elementos. E aqui os instantes de plenitude. Plenitude justamente porque existem aquelas pessoas que trabalham durante o dia em alguma profissão e têm poucas horas para o estudo, e é uma vida, e é um momento de plenitude mesmo. Então, o que a gente tem que fazer nesses momentos? Ó? Disponibilizar-se a si próprio para o seu aproveitamento integral. Tudo deverá ser previsto para que nada venha atrapalhar, dissipar, reduzir ou enfraquecer essa preciosa duração. Lembram? Então, no primeiro vídeo, nós vimos da importância de organizar a vida, justamente para que essas horas de estudo tenham aproveitamento integral. Ó, excluam as preparações ao longo prazo. Tomem as medidas cabíveis. Saibam o que querem fazer e como. Reúnam seus materiais, suas anotações, seus livros. Evitem ter de se desconcentrar por ninharias. Então, ó, voltando, lembre da importância de ter um planejamento, o que é preciso fazer, como vai fazer, até como a gente vai estudar, a gente vai ter um próximo vídeo falando um pouco sobre a questão de leitura, de memória, mas é importante, então, já ter consciência disso e evitar as preparações por muito tempo, ok? Outro elemento, tenha regularidade no horário e presteza no ato de levantar. Então, deixe um horário fixo para estudar, de manhã, de tarde, a quantidade de horas, e se é para levantar em certo horário ou fazer as divisões dos estudos, tenha presteza, siga à risca. Além disso, tem uma alimentação leve. Lembre que nós tratamos disso. Se é uma alimentação muito pesada, isso vai criar indisposição e vai prejudicar os estudos. Fujam de conversas vazias, das visitas inúteis, limitem a correspondência ao estritamente necessário, amordacem os jornais. E essa questão de correspondência, hoje, para nós que somos cercados de redes sociais, de WhatsApp, precisamos evitar de ficar o tempo todo respondendo pessoas no WhatsApp ou vendo postagens aí no Facebook, Instagram, né? Então, dedique assim, uma disposição integral aos estudos. Se os senhores têm deveres, deem-lhes no devido tempo que lhes cabe. Então, se eu vou estudar, foca no estudo. Se eu tenho que limpar a casa, foca em limpar a casa. Não fique preocupado nas atividades. Se você está numa atividade e se preocupa com outra, isso vai atrapalhar a sua concentração. Então, para cada tempo de atividade, dedique esse tempo a ela. Se tem amigos, combine encontros oportunos. Se pessoas inconvenientes quiserem se impor, feche-lhes cortesmente sua porta. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura aí para lidar com as amizades e com pessoas que são inconvenientes e nos atrapalham nessa vida de estudos. Só que, por outro lado, ó, um amigo pode ser muito útil. Uma presença pode redobrar, em vez de dissipar sua quietude. Tenha por perto um trabalhador igualmente fervoroso, um amigo absorto em algum pensamento ou alguma ocupação harmoniosa. Então, pode agregar para a vida de estudos quando a gente tem pessoas que também têm essa mentalidade, que entendem o que nós estamos fazendo e também quer seguir essa vida. Então, aproveitem esses momentos. Lembrem, o intelectual não é um isolado. E aí, quando a gente pensa no campo de trabalho, na vida dos estudos, tem a questão da especialidade, que nós vamos nos dedicar a uma área. Como eu me dedico hoje à área de educação. Então, eu decidi a minha especialidade por meio de olhar algumas aptidões, alguns prazeres que eu tenho. E aqui é um momento, assim, se você ainda não sabe, de você fazer uma introspecção e olhar para áreas da tua vida, experiências que vocês tiveram,
onde vocês tiveram mais facilidade em desenvolver alguma coisa, onde vocês tiveram mais prazer. Isso vai ajudar nessa escolha da especialidade. Cada um tem suas capacidades, seus recursos, suas dificuldades interiores ou exteriores, e é o caso de se perguntar se seria sábio cultivar tanto aquilo para o que se foi feito, quanto aquilo que fica mais ou menos fora da sua alçada. Então, em outras palavras, aqui, assim, o questionamento você tem que repetir, será que é mais eficiente ou vale a pena eu me dedicar a uma única área, ou eu querer saber de várias outras áreas? A questão é essa. Vencer uma dificuldade é bom e é necessário, mas a vida intelectual não deve virar uma acrobacia permanente. É muito importante trabalhar num estado de alegria, logo de facilidade relativa, logo segundo suas aptidões. É preciso, seguindo num primeiro momento por diversos caminhos, descobrir-se a si mesmo, e uma vez a par da sua vocação específica, nela estabelecer-se. Então a recomendação é: tudo bem, se você ainda tem dúvidas, e tentando em algumas áreas para ver com aquela que você se identifica, mas uma vez identificada, se dedique a ela, fique nela, porque isso é o que vai te trazer alegria, felicidade, e a partir disso que você vai ter essa perseverança de continuar se desenvolvendo. Outro elemento, até por conta da gente se focar numa especialidade, é que a ciência constitui-se de profundidade mais do que superfície. A ciência é um conhecimento pelas causas, e as causas mergulham como raízes. É sempre se sacrificar a extensão à penetração, pela razão de que a extensão, em si mesma, não é nada. E que a penetração, ao nos introduzir no centro dos fatos, nos fornece substância do que se procurava numa busca sem fim. Então, na verdade, a importância de escolher uma especialidade é essa ideia da profundidade, de a gente realmente entender bem uma área. Eu, por exemplo, em vez de eu ficar querendo saber sobre sociologia, antropologia, filosofia e educação, vou me focar em educação e vou aproveitar das outras áreas para a educação, que é o que nós vamos ver logo em seguida. Mas a ideia de realmente ter a mentalidade de querer se aprofundar e não ficar sabendo um pouco de cada na superfície. Que esse é um dos problemas, ó. Um perigo está à espreita dos espíritos que se expandem em demasia, o de se contentar com pouco. Satisfeitos com suas explorações através de tudo, eles interrompem seu esforço. Seus progressos, acelerados de início, são os de um fogo fato sobre a terra. Nenhuma energia se despende por muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e sustentada pelo interesse também crescente de escavações trabalhosas. Então, assim, se uma pessoa escolhe para diversas áreas, por saber um pouquinho de diversas áreas, isso vai fazer com que ele se contente com isso, achando que sabe muito, né? E, na verdade, não sabe nada e sabe um pouquinho de cada coisa, e isso vai fazer com que ele não se sinta estimulado a permanecer em uma área, né? Então, a especialidade vai nos motivando cada vez mais. E aí entra a ideia da ciência comparada, que é essa ideia de aproveitar as outras matérias, outras especialidades, para a nossa especialidade em específico. Então, ciência comparada, dissemos, e com isso entendemos o alargamento das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas, e em seguida a ligação dessas especialidades e de seu conjunto, a filosofia e a teologia. Então, lembrando que a teologia é vista como a rainha das ciências, então, sempre as áreas, as especialidades que a gente se dedica, ela está sobre a teologia, né? Então, eu vou usar a antropologia, a filosofia, a psicologia para me ajudar na educação, e a teologia também, e não deixando, então, a minha especialidade. Então, não é sensato, não é profícuo, mesmo que você tenha de seguir uma especialidade muito bem delimitada, fechar-se nela logo de saída. Seria o mesmo que colocar antolhos. Nenhuma ciência basta em si mesma. Nenhuma disciplina por si só constitui-se em luz suficiente para o seu próprio percurso. No isolamento, ela se encolhe, se seca, se debilita, e na primeira oportunidade se extravia. Então,
a ciência, a matéria, a especialidade que a gente escolhe, ela não vai avançar se a gente não utilizar outras áreas. Isso é impossível, é inevitável. Até porque ah, nós somos seres humanos, as situações são complexas, elas não são reduzidas a algum fato pontual, né? Então, de certa forma, tudo se relaciona. E não pensem que levar até um certo ponto esse estudo comparado seja sobrecarregá-los e atrasá-los no estudo de uma especialidade. Não estarão sobrecarregados, pois as luzes descobertas na comparação os aliviarão. Pelo contrário, em tudo. Assumindo maior amplitude, seu espírito estará mais capacitado a receber sem arcar com qualquer sobrepeso. Então, assim, a nossa mente funciona assim, de também criar gavetinhas. E se a gente tem contato com outras especialidades, com outras áreas para contribuir para a nossa, isso vai, na verdade, tirar um peso de nós. Quando a gente tiver for ler, estudar outros conteúdos que tocam nessas outras áreas, isso vai facilitar, vai tirar um sobrepeso de nós. Então, é importante considerar essa ciência comparada. Então, fechando essa parte do campo de trabalho, ó, cada qual na vida tem a sua obra. Ele tem de se dedicar a ela com aplicação e coração e deixar para outro o que a providência reserva para outra. Então, uma vez identificado a sua especialidade, se contente com essa e entenda que cada um nasceu com uma vocação, com um dom, e é Deus que usa quem quer, certo? Deve-se manter-se distante da especialização enquanto se tratar de tornar-se um homem culto, e no tocante ao herói dessas páginas, um homem superior. Mas é necessário, novamente, apelar para a especialidade quando se tratar de ser um homem no exercício de uma função, e propondo-se a ter a um rendimento útil. Em outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa. Então, como ser humano, como homem, a gente tem que ter esse conhecimento mais abrangente, essa compreensão para desenvolver o nosso caráter, né, a nossa ética, a nossa moral, nossas virtudes. Mas em relação à vida intelectual ou mesmo uma profissão, a gente tem que se especializar. É isso que está querendo dizer aqui. Em razão disso, alguns sacrifícios são necessários, inevitáveis. Então, concluam a partir disso a obrigação de se decidirem no devido tempo pelos sacrifícios necessários. É muito doloroso ter de se dizer, ao optar por um caminho, deixe de lado 1000 outros. Tudo é interessante, tudo pode ser útil, tudo atrai seduzo o espírito generoso. Mas há a morte e há as necessidades do espírito e das coisas. Não há alternativa a não ser submeter-se e concentrar-se em lugar do que o tempo e a sabedoria eles furtam, com um olhar de simpatia, que será uma nova homenagem ao verdadeiro. Então, assim, existem muitas coisas interessantes. Só que um dia nós vamos morrer e a nossa realidade nos impõe certas escolhas, certas necessidades, e por conta disso, nós vamos ter que abrir mão de certos caminhos para nos dedicar a um certo caminho. Então, os sacrifícios são necessários e nós devemos nos contentar com isso, entender isso. E aí, pensando nessa questão da concentração, de se dedicar a uma área, os próprios gênios não foram grandes senão pela aplicação de toda a sua força no ponto em que eles tinham decidido investir-se por completo. Então, vamos pensar, igual Albert Einstein, ele foi considerado como um gênio, ele não era uma pessoa que entendia muito de química, biologia, de outras áreas, mas sim ali da física, que ele trouxe grandes contribuições. Então, ele se dedicou, aplicou todas as suas forças em uma área, e é isso a ideia de ter uma concentração. Isso não quer dizer que não se possa ter vários trabalhos paralelos em andamento. Isso é até necessário, pois para conseguir um certo distanciamento, para avaliar-se melhor e eventualmente corrigir-se, para descansar de um esforço por meio de outro, talvez também por razões acidentais, não se pode evitar a interrupção e a troca de tarefas. Então, aqui, uma ressalva é isso. Não tem problema a gente levar algumas atividades em paralelo. Na verdade, até vai nos ajudar. Então, se você trabalha, você tira um tempo de manhã para estudar, vai trabalhar e de noite também vai estudar mais um pouco, essas interrupções vai contribuir até para você ter um distanciamento daquilo que você estava estudando, daquilo que você estava pensando, e essas experiências, essas interrupções vai trazer luz para tudo. Então, aproveitem. Mesmo se você passa o dia estudando,
tente dividir o dia de maneira que você, no período da manhã, estude um certo conteúdo, de tarde outro conteúdo, de noite outro conteúdo. Isso vai te ajudar. Mas então, ó, o que dizemos acerca da concentração se aplica a cada atividade, cada retomada que lhe diga respeito. No momento em que se estiver desenvolvendo essa questão específica, será preciso excluir aquela outra. Estabelecer um sistema de separação estanque, levar o mais longe possível o ponto abordado e só depois proceder a uma permuta. Então, se de manhã você vai estudar antropologia, se dedique a isso na antropologia, e aí depois você vai querer estudar algumas coisas de teologia no período da tarde. Se dedique a isso, de maneira que isso também depois vai contribuir para os seus outros estudos. Por fim, vale só destacar um elemento bacana que o Sertilanges traz, é a submissão ao verdadeiro. E aí ele vai colocar: o estudo poderia se definir pelas seguintes palavras: é Deus que toma em nós consciência de sua obra. Do mesmo modo que qualquer ação, a intelecção vai de Deus a Deus, como que através de nós. Deus é a causa primeira dela. Ele é o seu fim último. Nessa passagem, nossa emoção transbordante pode fazer com que o ímpeto se desvie. Vamos, de preferência, abrir os olhos com sabedoria para que o nosso espírito inspirador veja. Então, para a gente se submeter à verdade, para que a gente possa entender a realidade, nós temos que submeter primeiro a Deus, porque Ele é a causa primeira e Ele é o fim. Então, para que a gente conheça Deus, Deus tem que se achegar a nós. Então, é diferente, não é nós que nos chegamos a Deus, é Deus que se achega em nós, e ao se achegar em nós, nós podemos conhecê-lo. Então, ao fazer ciência, ao estudar a ciência, é uma forma de conhecer a Deus. E a gente só consegue fazer isso porque Deus se achegou a nós. E isso nos mostra, como cristãos, a importância de, realmente, ao longo do dia, tirar um momento para dedicar essas questões espirituais, em buscar a Deus, porque é só por meio dessa busca de Deus que também a gente vai entender a realidade como ela deve ser entendida e fazer ciência. Ok? Então, nós paramos por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixa de curtir, de compartilhar. Se ainda você não é inscrito no canal, ative o sininho, que nós vamos continuar postando os vídeos aqui. Tudo bem? Então, nós nos vemos até a próxima. Um abraço.